1 Reis, capítulo 19. Quando os irmãos acharam, digam amém. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã, estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, fugiu. Chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Até aqui, irmãos. Eu quero nessa noite trazer aos irmãos uma palavra de motivação. Motivação não é apenas um desejo, né? Eu posso até ter desejo, uma vontade, mas motivação é mais forte. Ela é um motivo para a ação. É como alguém dissesse para mim: Dejane, tu tem que emagrecer. E eu poderia ter vontade, ter desejo, mas se eu não agir, se eu não tomar uma decisão, eu vou continuar com um peso. Motivação é algo que vai além. E eu quero nessa noite trazer uma palavra sobre os roubadores da nossa força. O que tem roubado a nossa força, a força do cristão? Eu sei que as mulheres de Deus são fortes, né? Elas são persistentes. Mulher é criativa. As mulheres são sábias. Mulher, ela sabe um pouco de tudo. E ela sempre tem força para ir além. Mas por elas serem fortes, elas acabam acumulando pesos na vida, no passar. Acabam acumulando pesos, sobrepondo esses pesos. É como se nós fosse no mercado, pegasse um pouco de peso, passasse na padaria mais um pouco de peso, e passasse na casa do irmão mais um pouco de peso. E se nós levar todos os pesos junto, nós vamos acabar cansando. E os pesos, eles podem nos deixar forte, ou eles podem nos deixar fracos. Eles podem nos deixar sem força. Quando você vai na academia, a gente pega o peso, levanta e solta, né? Se nós ficar o tempo todo carregando os pesos na nossa vida, na nossa trajetória, eles vão nos tornar fracos. Muitas pessoas, muitos lares, eles estão sendo hoje consumidos pelo cansaço, por levar muito peso. Que simplesmente pelo cansaço da jornada eles acabaram parando. Você lembra de alguém que parou por muito, querer levar tudo, querer correr, e não parou, e acabou cansando no caminho? E às vezes, então, nós temos que soltar esses pesos. E eu quero nessa noite falar os pesos que muitas vezes nós levamos sem nos dar conta. E aqui nós vemos nessa palavra sobre Elias, lá no versículo, diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro. Eu quero falar sobre o primeiro peso que nós muitas vezes estamos carregando. Eu estava lembrando, falando esses dias no meu lar, que às vezes nós andamos tão acelerado para subir. Nós andamos acelerado, nós queremos vencer, nós queremos subir, nós queremos alcançar os projetos, nós queremos subir nessa caminhada, né, na escada do sucesso. E eu conheci alguém muito acelerado. Eu conheci alguém muito acelerado. E nós andamos até de rir, né, irmã Mara? Porque a irmã Mara conheceu também.
Você sabe quando a pessoa é acelerada, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, hoje eu não posso, eu tenho que trabalhar. E nós aceleramos tanto, isso aconteceu no meu lar, nós aceleramos tanto, nós trabalhamos tanto, nós corremos tanto. E acabamos que subimos no prédio errado. Acabamos que subimos, chegamos no topo e era o prédio errado. Então, vocês podem imaginar o que aconteceu. Quando nós chegamos lá em cima, e tinha passado 8 anos, e a gente viu que toda aquela correria, todo aquele cansaço, não restou nada. Só restou frustração e decepção. E nós tivemos que começar bem no começo, mal rodando a roda, para quem era acostumado a andar muito acelerado. E esse processo doeu muito, como doeu. Mas o Senhor tem nos ajudado até aqui. E nessa noite eu quero dizer para ti que se tu se sente que não está no lugar que o Senhor queria que você estivesse, dá tempo. Nunca é tarde para recomeçar. Se o Senhor te mandar recomeçar nessa jornada, nunca é tarde. Durante esse processo, nós tivemos um grande amadurecimento de Deus. Foi um processo do trabalhar de Deus, do mover de Deus na nossa vida, do amadurecer de Deus na nossa vida. E um dos primeiros pesos que eu quero falar nessa noite, o peso da mágoa, o peso da ofensa. Ali nós vimos que Jezabel mandou apenas um mensageiro. Na vida haverá muitos mensageiros que vão nos ofender, que vão tentar matar nossos sonhos e projetos. Haverá muitos mensageiros que vão desfazer da tua capacidade. E eu entendo nessa palavra que nós temos que nos cuidar muito com a mágoa, com a ofensa, porque coisinhas muito pequenas podem te destruir. Palavras pequeninhas podem matar o teu ministério. Palavras pequeninhas podem fazer você desistir do lar, desistir da família. Palavras, coisas pequeninhas, ofensas pequeninhas, que parecem não ter, não fazer nada, mas aquilo pode trazer uma grande tragédia. E Elias caiu, mesmo sendo um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, aquele homem cheio de Deus, cheio de fé. Ele caiu na armadilha. E ele se entristeceu com aquele mensageiro. E a mágoa, ela é aquele problema que faz a gente ficar remoendo. Vocês viram aquelas pessoas que ficam remoendo a mágoa, que ficam lembrando, que ficam corroendo por dentro. Todo ser humano um dia vai ser magoado. Um dia vai ser entristecido por uma palavra. Mas o importante é como você vai agir durante esse momento da mágoa. É como você vai agir. Se você deixar a mágoa entrar, se você der ouvido à voz errada, essa mágoa poderá matar os teus sonhos, poderá matar os projetos de Deus para a tua vida. Eu vi isso acontecer na minha casa também, por causa de uma palavrinha, bem pequenininha. O ministério ficou por anos parado. Por anos ficou enterrado. Por uma palavrinha de alguém que na hora lançou aquela seta sem pensar. Por isso temos que ter muito cuidado com as mágoas da vida, com os ressentimentos. Se alguém um dia te entristeceu, se alguém um dia te desprezou, a gente tem que fazer igual a criança. Ela corre para o pai, conta para o pai e entrega para o pai. Pai, me machucaram. Conta para o pai. Não guarda no coração. Não guarda no peito a mágoa. Eu aprendo com a mágoa que ninguém mais do que Jesus, ninguém sofreu mais do que ele, ninguém mais do que ele passou injustiça. E ele nos ensinou que ele foi cuspido, ele foi açoitado sem merecer.
mas por amor de mim ele foi humilhado. Ele sofreu calado por amor de nós. E às vezes, né, nós não temos nem paciência com uma palavrinha que vem e magoa. Ele amou os cegos, ele amou os maus cheirosos, ele amou a tantos, aqueles leprosos que ninguém queria chegar perto. E às vezes nós não queremos amar nem o parente, né, que nos magoa. Nós queremos ficar bem longe do parente. Mas o próprio Jesus nos ensina a amar, a não dar ouvido, a ficar calado, a contar para o Pai. Eu tive uma experiência há pouco tempo, que por causa de umas palavras, eu cuidava de um coral há muitos anos, e por causa de pequenas palavras eu fiquei triste. Eu cuidava do coral acho que 12 anos, nem lembro quanto. Eu fiquei triste, e só por aquela mágoa entrar no meu coração, entrou um bloqueio. Eu não conseguia mais ensaiar o coral, eu não conseguia mais cantar no coral. Quando eu ia sair, assim, subir para ensaiar, eu me bloqueava, eu não conseguia, por causa de uma pequena mágoa. Por causa da mágoa, ela é como um veneno. O veneno, se você tomar, ele vai te matar, mas se você só olhar para o veneno, não vai fazer nada. Então não deixa, não engole, não deixa as mágoas atingir teu coração. Solta esse peso nessa noite. Solta esse fardo nessa noite. Seja curada nessa noite, mulher de Deus. Não carrega mais mágoas no teu coração. Não carrega. Eu tive uma oportunidade que eu tinha entristecido alguém. E eu não sabia que tinha entristecido alguém. E como, eu não sei se os irmãos sabem, eu passei até os 37 anos por aí, muito enferma, a ponto de ficar 3 meses boa e 3 meses doente, e assim foi anos e anos. A enfermidade era muito grave, os médicos diziam que não tinha mais o que fazer. Os médicos diziam para mim, olha, o que eu podia fazer por ti era remédios, muito corticoide, muitos remédios. E eu perdia, tinha hemorragia intestinal muito grave, o meu intestino era todo virado em feridas, todo o intestino se chamava pancolite. E houve um dia que eu estava muito doente, eu fui na casa da minha irmã, mas tinha horas que eu perdia as pernas, perdia as forças por perder muito sangue. E o meu esposo estava viajando. E eu cheguei na casa da minha irmã, fiquei deitada, ela morava do meu ladinho. Quando chegou de noite, a hora de vir embora, eu tive uma hemorragia muito forte lá. E eu não consegui caminhar. Naquele dia estava o meu sobrinho, um sobrinho. E eu não sabia que ele tinha uma tristeza no coração dele por causa minha, eu não sabia. Mas ele tinha uma mágoa muito grande e eu havia entristecido ele, por pequenas palavras. E naquela noite eu precisei que ele me carregasse até em casa, no colo. Eu pesava 20 quilos a menos. Mas ele me carregou naquela noite. Durante aquele caminho, Deus falou comigo. Você viu de quem você está precisando hoje? Aquela pessoa que você um dia desprezou. E durante aquele caminho, Deus falou comigo, você vai pedir perdão para ele hoje, minha filha. E você vai pedir para ele orar por ti. Eu já havia feito muitos tratamentos, muitas pessoas tinham orado por mim. Quando eu cheguei em casa ali, que eles chegaram, que ele me deixou em casa, o Senhor tocou e moveu meu coração, eu pedi perdão a ele, eu disse para ele assim, hoje tu vai orar por mim. Nada estancava aquele sangramento. Naquela noite que aquele jovem orou por mim, naquela mesma noite aquele sangramento estancou, no mesmo momento. E ele chorou e ele disse que ele tinha uma grande tristeza no coração dele por causa minha. Imagina o que a mágoa faz. Imagine, traz até cura, irmãos. Quando nós pedimos perdão, a mágoa traz cura. Cura para a alma, cura para o corpo. É um fardo que você tem que deixar aos pés de Jesus nessa noite. E eu quero vos falar de outro peso
que muitas vezes nós carregamos sem nos dar de conta. O peso da insegurança. Jezabel ali disse assim, enviou um mensageiro para Elias. Era apenas um mensageiro. Aquele mensageiro nem era um assassino, né? Ela poderia ter mandado um soldado para que já matasse Elias. Mas era só um mensageiro. E por causa da insegurança, ali, Elias temeu e fugiu. A insegurança, nós precisamos ser seguras em Deus. Nossos sentimentos são mentirosos. Quando recebi essa escala, eu disse, Senhor, pregar num domingo de noite, Jesus, será que eu estou preparada? No mesmo momento, o Espírito Santo disse para mim, eu estou te preparando há mais de 40 anos. Eu acho que já está pronta. Aí eu disse, é verdade, Jesus, tu trabalhou tanto na minha vida, tu moeu tanto o meu vaso, tu fez tudo novo. Como que eu não vou estar preparada para falar o que tu fez na minha vida? Os nossos sentimentos são enganosos. Nós estamos sempre prontos e nós temos que ser seguros para falar daquilo que Ele fez por nós. Insegurança, ela gera timidez, ela tira a coragem de agir. É um sentimento que destrói as pessoas inseguras, elas se sentem pequenas, elas se sentem um nada, elas se sentem incapazes. Deus nos dá-nos talentos, Deus nos dá dons. E assim, quando nós nos sentimos inseguros, é como que nós desvalorizássemos o que Deus colocou nas nossas mãos. É como nós não desse valor aquela preciosidade que veio do céu para nós. Ele nos escolheu dentre tantas, Ele escolheu, pegou aquele vaso, encheu, deu talentos. A um Ele deu o louvor, a outro Ele deu a palavra, a outro Ele deu outros talentos, o evangelismo, a cada um Ele chamou. E aí a insegurança vem e te diz, tu não é capaz, tu não sabe, tu não pode. É um fardo que nós levamos. Elias diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões. Ele era um homem cheio de fé, mas sujeito às mesmas fraquezas que nós. Você é uma mulher de fé. Nós vencemos todo dia na nossa vida leões. Nós vencemos as fornalhas. Nós vencemos as perseguições. Às vezes nós temos que mudar as estratégias, pedir para Jesus, e agora, Senhor, o que eu tenho que fazer? E aí vem aquele sentimento que você não é nada, mas isso é mentira. Às vezes a insegurança diz assim para ti, ninguém me vê. Como eu trabalho, como eu corro, como eu sou exigida, como eu canso, ninguém me vê. Meu esposo não vê o que eu faço. Às vezes a gente passa isso pelo nosso sentimento de insegurança. Ah, ninguém vê o meu trabalho, o departamento não vê o meu esforço. Mas o Pai, Ele está te vendo. Ele está te escutando. Clame a Ele. E Ele vai nessa noite renovar as tuas forças. E vai te fazer forte. E nada vai impedir de você fazer o teu chamado. Que a insegurança não impeça. Que o medo não impeça. Precisamos liberar. O terceiro peso é o peso do medo. Diz assim o versículo 3. O que vendo ele se levantou para escapar com vida e fugiu. Elias, aquele homem que matou todos aqueles profetas de Baal, fugiu de uma só mulher. Elias um dia sentiu medo. O medo paralisa, o medo cega. Vamos ler a palavra do Senhor lá em Gideão, o 6, o versículo 3, está lá em Juízes 6. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Quem achou pode ler. Juízes 6 e versículo 3.
Aqui. Ah, tá. Não estou acostumada. É muito lindo o tempo de vocês, irmãos. Diz assim: porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles no campo, e destruíam os frutos da terra. Só até aqui, irmãos, para nós relembrar essa passagem. Quando Deus ali falou com Gideão, Gideão malhava trigo no lagar. Quem não conhece essa passagem? Escondido dos medianitas. E ali diz que o povo havia empobrecido. O povo ali havia perdido tudo, havia perdido gado, tudo que eles plantavam se perdia. Mas ali o Senhor disse para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele disse: mas Senhor, se tu é comigo, por que todas essas coisas me sobrevêm? Eles já estavam com medo, ele estava ali fazendo aquele trabalho escondido, para que ali também não fosse levado o seu trigo. E nós entendemos às vezes, né, irmãos, que nós pedimos, perguntamos: Senhor, se tu é comigo, por que todas estas coisas me sobrevêm? Quem sabe ali Gideão chorava, quem sabe ali ele dizia: Senhor, meus inimigos levaram todo o meu trigo, todo o fruto da terra, nossos sonhos se foram, nossa esperança se foi. Às vezes nós também passamos pelo lagar das lágrimas, pelos lagares das frustrações da vida. Nós passamos pelo sofrimento. Quando nós olhamos, parece que nós nos esforçamos, mas nada muda. Todo esforço parece ser em vão. E o Senhor está ali nos assistindo nesse lagar. Pode, às vezes, nós não estar onde queria estar. Os inimigos podem até nos fazer chorar, levar aquilo que te era precioso. Quantas vezes nós perdemos aquilo que nos era precioso? Quantas vezes nós choramos por percas? Hoje os nossos desafios não são como naqueles dias, mas os nossos inimigos hoje no nosso lar, eles vêm em formas de enfermidade. Os nossos inimigos hoje, eles não são os amalequitos, os filisteus, os midianitas, mas muitas vezes elas veem os nossos inimigos como dívidas que fogem do controle. Às vezes elas vêm com desavenças nos lares, nas famílias. Às vezes nós também nos desesperamos, nós também choramos, nós também sentimos medo do tempo do deserto. E às vezes até parece que Deus se esconde. Esses dias eu ouvi um pastor falando que às vezes parece que Deus se esconde. Quem já não teve esse sentimento? Parece que ele se cala. Ah, Senhor, está doendo. Fala comigo, mas Deus está calado. Está doendo, Senhor, eu tenho feito, eu tenho orado, eu tenho me esforçado, mas Deus continua calado. É os desertos que nós temos que passar, é as frustrações. Elias, ele se sentiu assim, a ponto que ele pediu a morte. Ele disse: já basta, Senhor, tira a minha vida agora. Ele já estava desistindo. Às vezes, né, irmãos, essas dores atacam a nossa vida, mas Deus não se esconde. Deus não se esconde. Até Davi um dia se sentiu desesperado quando levaram as famílias. Ali fala em 1 Samuel 30, quando levaram cativos as mulheres, os filhos, diz que o povo chorou tanto a ponto de não ter mais força de chorar. Todos nós passamos esses momentos, mas nós temos que fazer como aquele povo fez. Diz que o povo ali, quando viu que estava perdendo tudo, que estava empobrecendo aquele povo, então aquele povo clamou. Os 6
O 7 diz assim, de Juízes: e sucedeu que, clamando os filhos ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta. Às vezes, a nossa situação difícil está prolongada porque ainda não clamamos. É preciso tomar a decisão de clamar. Até que eles não clamaram, nada aconteceu. Mas no momento que eles clamaram, Deus enviou o profeta, falou com Gideão, preparou Gideão. Vai nessa tua força, mas eu sou mais pequeno, mas eu não consigo. Vai nessa tua força e eu serei contigo. Ah, irmãos, quando nós decidimos clamar, não há o que Deus não possa fazer. Quando nós tomamos a decisão de clamar, não há muralha que Ele não possa mover, não há causa difícil. Eu lembro de um certo dia em que eu orava e eu dizia: Senhor, não tem saída. Era tão difícil que o Espírito Santo intercedia assim e dizia: Senhor, desfaz o emaranhado. Nós não achava saída para a situação que nós passava, era só um agir de Deus. E o Senhor começou a desfazer, começou a colocar as coisas no lugar. Mas nós temos que tomar a decisão de clamar. Nós temos que buscar forças em Deus. Às vezes eu me senti com medo. Já senti muito medo. Quando me senti só, quem já teve depressão? Existe coisa mais terrível que a depressão? Eu lembro que eu podia estar rodeada, mas aquela angústia, aquela tristeza era tão grande que não tem explicação. Às vezes nós somos atingidos. Eu me senti só. Eu senti medo quando eu vi que toda a plantação, que tudo que nós tinha foi água abaixo. Nós perdemos tudo. Eu senti medo, sim. Às vezes nós passamos por mesmas situações. Eu senti medo quando aqueles que deviam remar comigo desistiram. Perderam as forças no caminho. Às vezes nós precisamos ser fortes. Às vezes tu vai ter que remar sozinha no teu lar. Às vezes tu vai ter que ter força sozinha. Às vezes tu vai procurar alguém para te ajudar. Mas aquele que poderia remar perdeu a força. Eu tive muitos momentos que eu tive que remar sozinha. Mas o Senhor nos contempla. O Senhor te assiste no deserto. O Senhor te vê. Ele faz brotar água da rocha. Ele manda o maná. Esse Deus que nós servimos não desampara. Mesmo que nessa noite tu te sinta com medo, tu te sinta só. Mas esse Deus está contigo, Ele te segura pela mão. Nessa noite, se algo te traz medo, deixa aos pés do Senhor, entrega para Ele a tua causa, a tua dor. O outro peso que às vezes vem, irmãs, é o desânimo. Diz que Elias deixou o ajudante e foi para o deserto. O desânimo às vezes chega para todo mundo. O desânimo, porque às vezes a gente olha e não vê saída, a gente olha e não vê o final do túnel, não vê luz. Mas o Senhor está a nos contemplar. E Ele disse: já basta, Senhor, já basta, tira a minha vida. É a angústia,
é a depressão que às vezes chega. Quem não passou por isso? Quem já não se sentiu angustiado? Quem já não se sentiu ansioso? Muitas vezes nós passamos situações que nós chorava junto, eu e meu esposo, e nós olhava na janela e nós ficava pensando, Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Mas Deus nunca nos desamparou. Deus fez tanto milagre durante esse tempo, nós tivemos tantas experiências com Deus, durante esse tempo de prova, de deserto. Só uma coisa, irmãos, pode tirar o desânimo da nossa vida, e eu entendi que é o comprometimento com Deus. O comprometimento não é empolgação. Quando eu estou comprometida com Deus, vem o que vier, vem tempestade, vem vendaval, vem ondas fortes, mas se eu estou comprometida, eu não abandono, eu não deixo o meu barco, eu não abandono. Irmãos, o Senhor é Deus que Ele nos assiste em todos os momentos. E às vezes, quando é aquele momento de prova, você vai clamar, você vai fazer de tudo e parece que nada acontece, porque é Deus que fecha. Mas quando Ele abre, a gente nem entende como é que pode, Senhor. A gente nem compreende os milagres que Deus faz, porque é impossível aos nossos olhos, mas não aos olhos do nosso Deus. Irmãos, nós precisamos estar comprometidos. Às vezes nós temos que tomar decisões. Teve um dia que Deus falou comigo que era para mim começar lá na igreja. A igreja é aberta todos os dias às 6 horas da manhã. E é aberta para quem quiser ir lá orar. Mas durante o inverno foi uns 3 ou 4. E durante o verão continuou uns 3 ou 4. Porque para orar, né, irmãos, às 6 da manhã tem que ser chamado, né? Tem que ouvir a voz do Espírito Santo. E aí um dia, e eu queria todo esse tempo, eu queria ir, mas sabe quando a gente não decide, quando a gente não toma decisão? Mas naquela manhã eu disse, a partir de hoje eu vou começar a orar. E eu levantei e fui dormindo para a igreja. E às vezes a gente tem que fazer além das forças, é além das forças. E o Senhor, irmãos, foi o maior presente que Deus deu na minha vida. Foi vir para a igreja orar às 6 horas da manhã. Foi a coisa mais preciosa que eu recebi esse ano. Foi poder encontrar com Jesus todas as manhãs. Ali Deus tem renovado as nossas forças. Ali Deus tem operado. E eu sei, irmãos, que os dias que nós vivemos é um tempo que a igreja precisa clamar. Que a igreja precisa orar. A igreja precisa tomar decisão, se comprometer. Nós vivemos, irmãos, em dias em que nós vemos nas igrejas cristãos desanimados, cristãos desapercebidos. Eu não sei, quem sabe seja só lá, né, pastor? Cristão cochilando, cristão dormindo, desapercebido. Olha, irmãos, olha para o que está acontecendo ao nosso redor. Olha o que está acontecendo no mundo. Nunca nós vimos acontecer o que aconteceu nesses últimos anos, né? Alguém já viu o mundo parar, o planeta inteirinho parar? Isso não é uma causalidade. É tudo dizendo, Jesus está voltando. Amém. Jesus está voltando. E não é hora do crente estar desanimado. Não é hora do crente estar desapercebido, do crente estar deixando Jesus em segundo plano, a oração em segundo plano, a leitura da Bíblia em segundo plano. É hora, irmãos, de nós colocar o reino em primeiro lugar. É hora de nós viver uma vida de santidade, de fidelidade, de comunhão, de comprometimento com Deus. E nessa noite, se o desânimo tem te feito parar, tem te feito desanimar, deixa os pés do Senhor. Seja curado nessa noite do desânimo. Deixa Deus tirar o desânimo da tua vida. Não importa, eu estou cansada, eu não tenho força. Mas às vezes nós temos força para tantas coisas. Mas às vezes para fazer o que é para a obra de Deus, canseira. Eu estou muito cansado.
Mas nessa noite te renova no Senhor. E eu entendo, irmãos, que às vezes a gente chega na igreja sem força, cansado. Mas quantas vezes que a gente sai renovado, fortalecido, sai até cantando o hino da vitória. É isso que Deus faz na nossa vida. E nós temos visto, né, irmãos, destruição. Quantas destruição, quantas tempestades.